para mim? Me arrisco a dizer que essa é uma das primeiras frases completas que as crianças falam hoje em dia. Nas primeiras vezes que ouvimos, ela pode ser engraçada. Depois, passa a ser preocupante. E esse é, muitas vezes, o motivo pelo qual os pais e cuidadores me procuram. Embora o tema financeiro sempre tenha chamado a minha atenção e eu pensei estar preparada para ele, quando eu ouvi essa frase da minha filha pela primeira vez, eu não soube muito bem o que fazer. Mas aí eu entendi que essa frase tinha uma mensagem clara para mim. Minha filha estava preparada para aprender sobre dinheiro. A partir daí, eu comecei a mostrar para ela as moedinhas e fazer comparações para que ela fosse aprendendo primeiro a diferenciar os tamanhos e depois os valores das moedas. Nós fizemos um cofrinho juntas e eu ofereci a ela oportunidade de vivenciar situações onde o dinheiro estivesse envolvido, seja no mercado, na padaria, ou qualquer outro momento em que ela estivesse comigo e o dinheiro fosse parte do cenário. Foi assim com meu filho mais novo também, que aprendeu muito mais cedo, porque gostava de imitar tudo que a irmã fazia. Aos 6 anos, ele já tem o seu cartão de mesada e sabe administrar muito bem. Mas reparem que eu estou falando de dinheiro e não de educação financeira. Porque essa, eu costumo dizer, começa na barriga ou até mesmo antes disso. A maneira como a criança é recebida na família já começa a construir o adulto que ela vai se tornar. E isso também faz parte da educação financeira que ela já está recebendo. Em muitas famílias, as crianças chegam com um quartinho digno de página de revista, mas com uma dívida que só será paga quando ela completar 1 ano. Ou será que essa dívida será substituída pelas parcelas da festinha do primeiro aniversário? O ideal é que toda criança seja acolhida por uma família que sabe que o ser importa mais do que o ter e que trata o dinheiro com o respeito que ele merece. Mas por que será que isso não acontece? Porque nós somos frutos de uma péssima educação financeira. Não existe quem não tenha aprendido a lidar com dinheiro. Porém, a maioria de nós aprendeu da maneira errada. Mas temos a oportunidade de quebrar esse ciclo. As crianças aprendem conosco desde muito cedo. E você deve estar se perguntando, como que eu vou ensinar aquilo que eu não aprendi? Melhor deixar para lá. Dinheiro não é assunto de criança. Pensem comigo. Como você estabeleceu a sua relação com o dinheiro? Muito provavelmente, essa pergunta vai te remeter às situações da sua infância. E foi exatamente nessa fase que você construiu as suas referências financeiras. Eu vou contar uma das lembranças mais vivas que eu tenho da minha infância, com o fisco da poupança. Eu me lembro da minha mãe, não querendo me preocupar, mas eu conseguia reconhecer nos olhos dela que algo estava errado. Eu via o desespero. Depois disso, eu ouvi várias conversas onde a falta de dinheiro era o tema principal, mesmo sem ninguém ter conversado comigo diretamente sobre isso. Hoje, eu sou uma adulta que tem, sim, uma boa relação com o dinheiro. Mas, para isso, eu tive que lidar com o pavor que eu tinha dele faltar em qualquer momento da minha vida. O uso do dinheiro afeta quase todas as nossas decisões. E, ainda assim, raramente nós ensinamos as crianças sobre o seu valor, uso e significado. Se a educação financeira é crucial para os adultos, por que ela não seria para as crianças? Eu queria ter aprendido isso antes. Outra frase que eu posso apostar, a grande maioria de nós já disse ou pensou quando o assunto é vida financeira. Isso porque cerca de 80% dos brasileiros não tiveram educação financeira na infância, de acordo com dados do Serasa Experian. A boa notícia é, a sua criança pode aprender agora. Nós já falamos sobre a primeira vez que ouvimos "compra para mim", mas será que é só isso? Será que nossa preocupação ao educar nossas crianças deve ser somente com o consumo? A educação financeira, infantil ou para adultos, não aborda somente contas e números. Senão, qualquer pessoa com uma calculadora teria vida financeira sob controle. Educar financeiramente é desenvolver, sim, a inteligência financeira, mas também a inteligência emocional. A Ana Lenas escreveu um livro infantil chamado Vazio, onde ela fala de uma maneira linda daquele vazio que quase todo mundo já sentiu, sabe?
aquela sensação de que algo está faltando? Pois bem, a falta de inteligência emocional faz com que a gente tente preencher esse vazio, sem sucesso, com coisas externas. Bebidas, drogas, dependência emocional e compras. Quando nós não sabemos lidar com os nossos sentimentos e emoções, nós buscamos recursos externos para lidarmos com as nossas dificuldades internas. E por muitas vezes, nós encontramos o alívio no consumismo. Tudo isso porque a gente não aprendeu a olhar e entender o que esse vazio significa. Então, nós tentamos de tudo para que ele desapareça. Mas será que não é melhor a gente aprender a lidar com ele? Os nossos traumas, padrões de comportamento e crenças determinam como nós lidamos com as nossas emoções. E o vazio são as nossas emoções que nós não conseguimos nomear. E onde é que nós aprendemos a nomear os nossos sentimentos, desenvolvemos nossas crenças, padrões de comportamento e valores? Exatamente, na infância. A infância é o chão pelo qual a gente pisa a vida toda. Muitos de nós não tiveram a oportunidade de aprender a cuidar das nossas emoções e das nossas finanças desde cedo. E a gente pagou um preço caro por isso, literalmente. Mas adivinhe, nós não podemos mudar o passado, mas nós podemos mudar o futuro. Você pode aprender, mas melhor ainda, você pode ensinar. A sua criança tem uma oportunidade única de ter um futuro próspero e promissor. E vale lembrar que a premissa da educação financeira infantil deve ser o respeito à infância. Nós não queremos produzir mini-adultos que falam de investimentos, taxas de juros e etc. E isso é sim possível com a educação financeira infantil. E para finalizar, como eu sei de tudo isso? Vivenciando na prática. A minha filha, que nunca viu dinheiro como tabu e que um dia me surpreendeu com a pergunta, compra para mim? Escreveu um livro aos 8 anos de idade com tema financeiro, Os 3 Cofrinhos e o Lobo. O mais lindo dessa história é que ela não precisou se encaixar no mundo de consumo para falar sobre dinheiro. Com criatividade, ela trouxe isso para a realidade que ela já conhecia, a história dos 3 porquinhos. Vamos juntos mudar o futuro cuidando do presente? Obrigada.